Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras, nosso momento diário de leitura bíblica e de oração. Nossa leitura hoje encontra no livro de Números, capítulo de número 27, que na nova versão Almeida atualizada diz assim: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e de todo o povo à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. Diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passe a herança dele para a sua família. E se não tiver filha, dê herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dê herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, dê herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isso será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado e de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhes as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim, segundo a palavra do sacerdote sairão e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhes deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ao iniciar de mais um dia, nós nos achegamos à tua presença e o fazemos com muita alegria, muita gratidão no coração, porque o Senhor é o autor, o sustentador de toda a vida. Te louvamos pelo dom da vida. Te louvamos pela vida plena e abundante que temos em Cristo Jesus. Te louvamos por essa porção da tua palavra que é viva, que é poderosa, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, tua palavra que penetra no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito juntas em medulas, que discerne os intentos e os propósitos do coração. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é penetrante, é gloriosa, é verdadeira.
Que a tua palavra, Senhor, seja sempre a única regra de fé e prática para nós. Te louvamos por essa passagem em que o Senhor instrui a questão da herança para aquelas mulheres, mas que, na verdade, essas instruções valem até hoje. As nossas próprias leis com respeito à herança estão baseadas nesse texto, que quando um pai não tem, alguém morre, deixa a herança, não tem filhos, vai para os irmãos, se não tiver, vai para os pais, vai para os parentes próximos. Que coisa gloriosa, que sabedoria, que unção. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor não deixa o seu povo órfão. Quando o Senhor avisa a Moisés que irá retirá-lo, que irá levá-lo, Moisés clama ao Senhor para que levante um líder sobre o povo, alguém que o pastoreie, que cuide desse povo. E o Senhor então o orienta a ungir a Josué. Muito obrigado, Senhor, porque assim o Senhor tem feito conosco. E o próprio Senhor Jesus, quando estava conosco, nos prometeu que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o seu Espírito Santo para nos guiar, para estar conosco, para nos conduzir a toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Muito obrigado, Senhor, porque nós desfrutamos do pastoreio do Senhor. Muito obrigado pelos homens que o Senhor tem levantado para pastorear o teu povo. Aqueles que o Senhor mesmo tem chamado, o Senhor mesmo tem escolhido, o Senhor mesmo tem capacitado, o Senhor mesmo tem ungido e os tem colocado adiante do teu povo para ser um representante do Senhor aqui, para ser um pastor do teu rebanho. Obrigado por esse privilégio. Privilégio que traz consigo grande responsabilidade. Dá a cada um de nós o entendimento que a igreja é o rebanho do Senhor Jesus e que assim com zelo e cuidado, amor e dedicação, possamos cumprir a tarefa que o Senhor nos delegou e nos deu o privilégio de exercer. Muito obrigado por isso, Senhor. Aproveito para clamar ao Senhor em favor das igrejas que estão sem pastor, das igrejas que às vezes estão num processo de sucessão pastoral. Clamo ao Senhor que vá diante desse povo, trabalhe no coração deles, dê sabedoria, discernimento, unção para entender a vontade do Senhor. E que o Senhor também esteja tocando no coração dos obreiros, mostrando a cada um aonde é que o Senhor quer que eles estejam trabalhando para o Senhor e que todo esse processo seja feito com decência, com ordem, regado por muita oração e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida de cada um. Clamo também, Senhor, pelas nossas famílias, famílias que carecem da unção, da graça e da misericórdia do Senhor. Que o Senhor derrame, Senhor, da tua presença sobre nós. Que o Senhor traga reconciliação, harmonia, amor, perdão em nossas famílias. Que haja conversão, que haja salvação, que haja reconciliação. Visita, Senhor, os nossos enfermos, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo saúde plena e abundante. Visita aqueles que estão enfermos da alma, que estão angustiados, tristes, abatidos, deprimidos, transtornados, que a tua boa mão de poder esteja sobre eles e que eles possam ser alcançados pelo Senhor. E que a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor, Deus da paz, repouse sobre cada um deles, trazendo calma, tranquilidade, curando as feridas da alma. E que o Senhor se revele a cada um deles, trazendo salvação, reconciliação, perdão, e tudo isso para a honra e glória do teu nome. Clamamos, Senhor, pela igreja perseguida, que o Senhor estenda a tua mão de poder aonde há um servo, uma serva do Senhor, que está sofrendo angústia e dor, que está passando, Senhor, por perseguição religiosa. Que o Senhor os fortaleça, os sustente e que a tua igreja cresça
poderosamente nesses lugares. Aqueles que o Senhor quiser e que o Senhor estiver de acordo com o teu plano, que o Senhor os livre da morte, os livre do sofrimento. Aqueles, Senhor, que porventura vierem a perecer, que o Senhor fortaleça as suas famílias, fortaleça o povo onde eles estão anunciando as boas novas de salvação e que possa haver muitas conversões. Clamamos por este casal ali no Haiti, que foi morto por perseguição religiosa. Que o Senhor tenha misericórdia dele, da família, que o Senhor tenha misericórdia do povo aos qual eles estavam pregando, que o Senhor tenha misericórdia daqueles opressores que tiraram a vida dos teus servos, que a semelhança do que o Senhor fez com Saulo de Tarso, alcançando pelo Evangelho e fazendo dele um apóstolo, um servo, um discípulo de Cristo, o Senhor faça com esses algozes. Que o poder do teu Evangelho os alcance e os transforme para a glória do teu nome. Visita, Senhor, os nossos irmãos que estão sofrendo na África, sofrendo com tanta angústia, com tanta dor. Irmãos que estão sofrendo aqui no Brasil, perseguições religiosas, angústia, dor, discriminação. Pai, em nome de Jesus, quero colocar o Brasil na tua presença, clamando ao Senhor que tenha misericórdia do povo brasileiro, tenha misericórdia da igreja brasileira, conduza a igreja brasileira a estar firmada na tua palavra, tira do nosso meio os lobos, tira do nosso meio, desmascara os falsos mestres, os falsos pastores, enquanto isso sustenta aqueles que pertencem ao Senhor, sustenta os líderes, os pastores, com unção do teu espírito, com direção, com firmeza na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, visita as nossas autoridades, sejam elas do poder executivo, legislativo ou judiciário. Gera temor do Senhor no coração deles, que haja um governo justo, santo e reto nessa nação. Que o Brasil possa exercer, Senhor, com liberdade, a sua vocação de uma nação missionária. Pai, em nome de Jesus, eu clamo agora pelo sul do Brasil, para que todas as barreiras, que toda dificuldade, para que chegue o evangelho, para que chegue Bíblias, para que chegue donativos, para que chegue missionários pregando o evangelho para aqueles que estão desabrigados, que estão necessitados de um consolo, de um conforto, de uma palavra de fé. Todas as barreiras caiam por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, retira as pessoas e as dificuldades que têm sido colocadas. Que o Senhor possa usar esta situação para salvar vidas em massa ali na região sul do Brasil. Visita toda a nossa nação. Que esse ano de 2024 seja marcado por salvação, por reconciliação, por um autêntico avivamento na nação brasileira. Conduze a nação brasileira, conduze o teu povo, conduze as pessoas ao arrependimento, à confissão dos seus pecados e ao encontro real e verdadeiro com Cristo. Nós oramos assim, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vive e reina para sempre. É assim que nós oramos, agradecidos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.